Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Escuta o Conselho, o videocast do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar hoje sobre um tema polêmico, que é aborto ou abortamento. Vamos entender hoje a diferença entre um e outro. E temos aqui nossos convidados, doutora Mirela Gimenez, conselheira do CREMERS. Depois eu quero que cada um se apresente. Doutora Mariana de Fenteller, da Comissão de Saúde da OAB. Dr. Sérgio Martins Costa, chefe da equipe de gestação de alto risco do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Esse é um tema bem complexo, né, que divide opiniões, é um tema polêmico também, e eu queria, para a gente começar a conversar sobre esse assunto, jogar uma pergunta aqui para vocês, cada um se apresenta, por favor, e dá a sua opinião sobre o assunto. Aborto ou abortamento? Qual é a diferença dessas duas expressões? Quem começa? Doutora Mirela, doutor Sérgio? Bom, olá. É um prazer participar dessa discussão polêmica, como já dissestes, né? Na prática, né, no linguajar comum, se usa como sinônimos, aborto e abortamento. Eles não são, do ponto de vista médico. Aborto é o produto de uma concepção ainda que sai de dentro do útero, de alguma maneira, ainda no período da inviabilidade. E abortamento é o processamento. Então, uma mulher, por exemplo, pode começar a ter contrações, sangramento, ela entra em processo de abortamento. E depois que termina esse processo de abortamento, ela expeliu ali feto, placenta, inviáveis ainda, isso é um aborto. Então, a definição de aborto é essa, é a eliminação ou a morte do produto da concepção ainda antes de ingressar no período de viabilidade. Certo. E o aborto, então, é aquele feto, aquele produto que sai, né, que seria a criança inviável, sim, né, que não tem condições de sobreviver, né, que sai do processo que seria o abortamento. Exato. Em linguagem bem simples seria isso. Tá? Perfeito. Quando que o aborto, o abortamento passa a ser legal ou ilegal, doutora Mariana? Boa tarde, bom dia, boa noite, olá. Obrigada pelo convite. Gostaria de dizer que não sinto nenhum conflito de interesses para tratar do assunto, senão convido os colegas para a gente tratar ele de forma bioética, com várias perspectivas, e o aborto legal é aquele elencado nos casos previstos em lei, que são para cérebros anencéfalos, quando corre risco de vida gestante ou por estupro. E a legislação não traz ainda nenhum prazo legal de quantas semanas seriam neste momento. Mas a gente tem aí na legislação um projeto de lei tramitando que visa colocar prazo, né, de 22 semanas, bem como temos um julgado no Supremo Tribunal Federal, que está suspenso e que também prevê ali cerca de 12 semanas. Então, acredito que a discussão aqui hoje é mais de quantas semanas seriam possíveis de que ocorra o abortamento, do que se isso é possível ou não é possível, porque é ilegal o aborto no Brasil, mas ele tem casos previstos em lei que o tornam legais. Então, se não ocorre esse abortamento de uma forma administrativa, numa gestão médico-hospitalar, esse aborto acaba, por vezes, sendo judicializado. Mais um caso de judicialização da saúde, como muitos, e acredito que a nossa ideia é para que a gente diminua essas iniquidades de acesso ao abortamento, tanto públicas como privadas, e que a gente também normalize o assunto, porque ele realmente é muito revestido de dogmas, de questões teleológicas, culturais, morais, e que isso são muito subjetivas, nós não temos as mesmas, né? Então, a ideia aqui é a gente trazer esse ponto de convergência, de que nós temos casos que são possíveis, sim, mas dentro de uma regra. Mas é essa a ideia. Eu represento aqui hoje o direito, né, com muita alegria, que é esse saber aberto, que admite mais de uma interpretação e perspectiva, mas que em determinados casos tem nesse rigor técnico, afinal de contas, a valorização da vida sempre, né? Obrigada. Tá. Se existe o aborto legal, que seria nesses 3 casos citados pela doutora Mariana,
O que diz a medicina a respeito do abortamento, doutora Mirella? Eu só quero aproveitar um pouquinho para complementar. Se apresente, por favor. Eu sou Mirella Forest Ximenes, sou conselheira do CREMERS, sou coordenadora da Câmara Técnica de Ginecobstetrícia, junto com o Dr. Sérgio, né, que temos muito prazer em trabalhar junto há muitos anos já. Sou professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde, sou médica no Hospital Fêmea também, e também trabalho na comissão, junto com o Dr. Sérgio, na comissão especializada em defesa e valorização profissional da FEBRASGO, né? Então, temos um trabalho conjunto bem grande, e com a doutora Mariana nas questões relacionadas ao conselho. Eu só queria me reportar um pouquinho à questão do que foi colocado em relação às condições em que o aborto é considerado legal, o abortamento é considerado um procedimento legal no Brasil. O importante, que eu acho que é importante ressaltar, é a questão de que não existe definição de idade gestacional, mas no texto da lei fala em aborto. E aborto, existe para aborto uma definição técnica, que está no Ministério da Saúde, na Organização Mundial da Saúde, em todos os livros técnicos, livros de medicina. Nós dois somos professores de Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, e a gente tem uma definição muito clara e muito técnica do que é abortamento, o que é o aborto. E isso se reporta, então, a uma gestação com menos de 22 semanas, ou com um feto que pese menos de 500 gramas, ou que tenha menos de 16,5 centímetros. Esses são os critérios, inclusive em norma técnica, do Ministério da Saúde, para emissão ou não necessidade de emissão de DNV, Declaração de Nascido Vivo, ou de atestado de óbito, né? Então, eu acho que há uma forma um pouquinho equivocada ao se dizer que a lei não estabelece nenhum limite. A lei estabelece o limite para a caracterização do abortamento. E aí a gente tem os limites definidos, né, em relação à idade gestacional, o limite superior, que varia ali entre 20 e 22 semanas, porque é uma questão de viabilidade, está relacionado a ser viável ou não ser viável aquele ser dentro do útero, né? E claro que esses critérios de viabilidade ao longo das décadas vêm mudando em função da qualidade e do que a gente consegue oferecer para a sobrevida de um recém-nascido. Mas, de uma maneira geral, né, em todos os órgãos e guidelines e textos, livros-textos, a definição de abortamento é essa, né, em termos de 20 a 22 semanas, ou 500 gramas, ou então a medida do comprimento desse feto. Né? Eu acho que a professora Mirella tocou num ponto que é o grande problema, a grande controvérsia que a gente está tendo. Quer dizer, existe uma definição biológica médica e sobre um tempo no qual um limite de idade gestacional no qual se considera abortamento, mas não existe uma definição jurídica sobre isso, né? Lá na cabeça de um juiz, de um legislador, ou mesmo dos legisladores, não há limite para se chamar de abortamento. Nós médicos, e nós médicos, eu digo, em todos os países do mundo, a Organização Mundial da Saúde coloca esse limite, que é a viabilidade em torno de 22 semanas, 500 gramas. Depois disso, não é mais aborto, é um feto morto, digamos, né? Um médico, se atende uma gestação que é interrompida antes desse período, ele não precisa, se ele vai examinar aquilo para saber a causa, digamos que seja uma causa natural, ele manda para um exame, da mesma maneira que ele manda uma vesícula, quando tirou a vesícula, um apêndice, aquilo não é considerado, não é uma necrópsia. Quando morre um ser humano, se vai para necrópsia, veja que é um exame diferente, e o médico é obrigado a emitir um atestado de nascido morto ou nascido vivo, se morre depois, né? Então o médico tem que emitir um atestado. E essa é a grande dificuldade. A primeira grande dificuldade é que não haver limite se coloca ao médico, né? Se eu faço um aborto legal, com menos de 20 semanas, está feito o aborto legal, é registrado, vai para anátomo patológico. Imaginem a situação de estar lá com 6 meses por aí. Aí eu faço um aborto fora do período de abortamento, em que eu tenho um feto ali. Aí eu vou lá e me
pedem e eu injeto um cloreto de potássio no coração daquele bebê dentro da barriga para ele parar de seguir a gestação adiante para facilitar o procedimento. Aí eu tenho que assinar um atestado de natimorto e eu tenho que colocar a causa, que o médico tem que colocar de que morreu, Sim. ou causa desconhecida. Eu não posso escrever causa desconhecida. Eu tenho que botar a causa foi o cloreto de potássio que eu injetei. Eu já começo a criar, então, a medicina pede sim muito que se estabeleça algum tipo de limite até para a proteção legal de todo mundo. Imagine uma situação que eu estou com uma gestação de 9 meses, se a lei deixa aberta, aos 9 meses eu posso injetar um cloreto de potássio no coração daquele bebê que está pesando lá 3 quilos hoje, mas se amanhã ele nasce vivo, eu não posso mais injetar esse mesmo cloreto de potássio porque ele saiu de dentro do útero. Então aí isso remonta também para discussões éticas, também para discussões legais, né? E isso tem que ficar bem claro para a proteção das mulheres, para a proteção dos fetos e para a proteção dos médicos. A sociedade tem que dizer qual é o limite. Se a gente remonta, por exemplo, vai para a França, que é um país que tem abriga, né, direitos humanos. O limite é 16 semanas. Vai para a Inglaterra, né, os anglo-saxões são mais frios, digamos assim, então eles levaram o limite a 24 semanas. Se a gente vai para os Estados Unidos, a Suprema Corte liberou o aborto sem dar nenhum tipo de satisfação até 12 semanas. Depois, cada estado tem uma legislação própria, mas, em geral, no período de viabilidade, só é permitido quando não há outra maneira de salvar a vida da mãe. É assim que se diz a nossa... Né, eu tenho uma doença tão grave, e aí não entra a questão de estupro. Mas vejam como esse assunto é passível e é importante que isso seja discutido, é importante que se diga qual é o limite, ou se não tiver limite... Bom, eu acho muito ruim se não tiver limite, mas... Essa discussão tem muito a ver também com o conceito de vida, né? Quando há vida naquele produto, não sei como chamar, desculpa, porque eu sou leigo, né? Naquele sujeito, ou quando não há vida. Existe algum conceito, algum consenso científico, religioso, moral, social, de quando começa a vida e quando não começa? Acho que é uma pergunta para todos aqui. Bom, é claro que existem conceitos diferentes de acordo com o prisma que se olha. Se olhar pela religião, né, o conceito de vida é a partir da concepção. Né? Então, quando os estados eram muito teocráticos, né, esse era o princípio né, mas os estados agora não são mais teocráticos, né? O estado deve ser... Então, não há um conceito... Tem pessoas que dizem que não há início da vida, que a vida é um contínuo. Então, aí a gente entra na época da filosofia, né? A medicina trabalha com um outro conceito que é viabilidade fora do útero. Esse, para mim, é um conceito muito claro. Pode mudar à medida que a medicina evolui, pode, mas é um conceito assim, quando um produto da concepção, para não chamar de bebê, né? Quando um produto da concepção tem capacidade de sobreviver sozinho, de sobreviver sozinho fora daquele ambiente. Né? E esse é o conceito que a maioria das pessoas utilizam. Agora, o conceito de vida, eu teria que me socorrer dos filósofos. Sim. Interessante, né? Eu tô, assim, concordando muito com o que o doutor está falando e estou me identificando bastante com a fala dele, nesse sentido, assim, dessa cosmovisão. Porque, por exemplo, no direito, a personalidade jurídica, ela se adquire com o nascimento, com vida. Então, poderia dizer que pré-nascituros, né, eles não são dotados de personalidade jurídica, ou seja, eles não têm direitos e deveres. Mas, dentro do direito da parentalidade, desses métodos reprodutivos, a gente já está falando em ser sujeito, sim, mesmo antes do nascimento. Eu não tenho ainda uma capacidade civil, porque esta nasce com a vida. Tanto que eu sou direito, eu posso receber heranças a partir do momento que nasço, eu posso deixar legado. Mas, no sentido do direito, cada vez mais a gente está ampliando essa concepção de que essa vida pré-nascimento, né? E então, que ainda não vige, ainda é do nascimento com vida. Então, esse feto, esse bebê, esse embrião, conforme a fase do desenvolvimento tem um nome, ele ainda não tem uma personalidade jurídica, logo, a razão pela qual essa ponte que a gente está construindo hoje, desse diálogo entre a medicina e o direito, são muito saudáveis.
saudáveis, porque por vezes quando a gente não define, como por exemplo um prazo do que poderia ser feito como abortamento, a gente está validando com que possa acontecer isso, como o doutor falou, lá quase aos 9 meses. E a gente poderia dizer que está diante de até um homicídio culposo, porque é uma vida que seria capaz de viver, não fosse uma interação humana para abreviá-la, porque existem mais de um caso, né? Existe o caso do estupro, existe o caso da anencefalia, existe o caso do risco de vida da mãe, e isso às vezes não se manifesta tão rápido, esses riscos. Eles se manifestam ao longo de um pré-natal. Então, a gente chegar aqui numa convergência de que tem hoje um julgado no Supremo Tribunal Federal, que já a ministra Rosa Weber, que se aposentou, já tem um parecer de que seria permitido até 12 semanas, nos casos elencados em lei legal, que hoje foi distribuído esse processo pro ministro Dino, Flávio Dino, e que então ainda pende de um julgamento. Esse assunto hoje ele está suspenso, mas tão logo deve ser reativado. É um assunto contemporâneo, é um dilema contemporâneo. Ele exige realmente esse debate democrático que eu parabenizo o CREMERS de estar promovendo, pois ele inclui todas as possibilidades. Tem países, por exemplo, que permitem um aborto injustificadamente. Não necessariamente nesses casos legais. Existem países que permitem só para casos de estupro. E o que aqui nós estamos trazendo é justamente sempre a preservação da vida. Isso eu acho que é o que nos integra. Mas também a preservação da autonomia do corpo da mulher, da saúde da família. Também... Desculpa, eu tosse. Também está entrelaçado no assunto esses outros direitos, então, inclusive o direito do homem, né, em decidir sobre o caso. Porque, por vezes, essa discussão fica bastante feminina, por razões ideológicas, e a gente exclui o homem dessa decisão de, até dentro dos casos previstos, abortos legais, de manifestar se quer ou não dar continuidade, né, nessa vida. Então... parabenizo mais uma vez a discussão e me filio ao entendimento também de que a gente precisa imaginar um prazo legal para não deixar o assunto assim tão solto, né? Esse assunto é realmente muito dinâmico, e eu queria enfatizar uma coisa. Em primeiro lugar, né, seja qual foram as decisões legais, nós estamos tratando de uma tragédia muito grande. O estupro já é uma tragédia muito grande. Uma mulher que se submete ao estupro, né, que é vítima de um estupro, é uma tragédia e ela precisa ser acolhida. Ter um estupro e depois, além do estupro, uma gestação é uma tragédia maior ainda. Então, a posição da medicina é e tem que ser, em primeiro lugar, de acolhimento total dessa mulher. E, de maneira nenhuma, no meu entendimento, pode haver qualquer tipo de legislação que puna a mulher como criminosa. Ela não é criminosa, ela é vítima. Criminoso é quem cometeu o crime do estupro, que é um dos crimes mais hediondos que a gente pode ver. E a medicina tem que se organizar, e a boa prática médica assim o faz, de acolher essa mulher e dar todo o atendimento que ela precisa. Mas eu queria botar um pouquinho a colher, assim, para fazer na questão jurídica, e é só porque isso é uma conversa, uma discussão, eu não sou, né, eu sou médico, mas sobre essa questão de não haver personalidade jurídica, também isso não é tão pacífico assim. Eu estudando sobre esse assunto, tem uma decisão do Paulo de Tarso Sanseverino, né, que era juiz, falecido há pouco, gaúcho, brilhante, há alguns anos atrás, em que ele deu ganho de causa para um casal que buscava o seu direito do DPVAT, né, aquele seguro de acidente de trânsito, e porque ela abortou. Ou seja, houve uma perda de um abortamento num acidente de trânsito, e eles entraram com uma solicitação para ganhar o seguro DPVAT, e foi entendimento do excelentíssimo juiz na época que sim, elas eram passíveis desse benefício, reconhecendo ali uma coisa que a lei brasileira reconhece há muito tempo. Sim, esse não nascido é sim passível de direito, tanto que em plebiscito no Brasil, quando se discutiu a questão do abortamento, se continuou proibindo o abortamento pelo direito do feto, abrindo essas exceções. Vejam como isso não é tão passível assim, né? Quer dizer, o aborto no Brasil ele não é legal, ele não é permitido. Há exceções, né? Porque ele foi decidido que ele
Bom, e há uma grande discussão social se tem que abrir mais ou abrir menos em relação a isso. Mas vejam como esse tema, tanto do lado do seu ponto de vista jurídico quanto do seu ponto de vista médico, ele não é pacífico, né? Ele é cheio de vai e vens. Eu acho que esse é um pouco mais pacífico quando a gente fala na questão da anencefalia, até porque o próprio texto da lei não fala em abortamento, fala em interrupção da gestação, e que ela, nessa situação específica da anencefalia, como é considerado uma morte encefálica, que é o que define a vida, né, a atividade cerebral, nesse caso não tem o cérebro, então essa situação pode ser interrompida a qualquer tempo. Então, e é bem pacífico, né? Não existe nenhum hospital que limite a idade gestacional para a interrupção de uma anencefalia, por exemplo. Porque esse neném, ao nascer, ele não tem condições de vida, ele não tem como ser assistido, ele não tem como ser cuidado, e ele vai a óbito em poucas horas, né? Então, acho que na anencefalia é uma coisa mais pacífica, acho que a gente não tem... A nossa discussão sempre volta, né? Recai na mesma situação que é na gestação decorrente do estupro. E aí eu queria reforçar um pouco o que tu colocasse, Sérgio, que é a questão da gente trabalhar em educação, para que as pessoas saibam que se sofreram o estupro, se elas estão sendo abusadas, elas têm aonde procurar, elas têm que saber qual é o serviço que pode ser procurado, porque nesses hospitais, nesses serviços estruturados, a gente tem prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, ali, HIV, sífilis, enfim, todas as doenças, e se já faz a prevenção de gravidez indesejada nessa situação. Então, se a gente conseguir nos anteciparmos, né, se conseguirmos prevenir, a gente vai evitar que essa vítima da violência chegue a ter uma gestação. Então, eu acho que a gente tem que envidar esforços para que a gente consiga prevenir mais do que ter que chegar ao final e ainda tardiamente ter que trabalhar essa questão, né? E a pessoa sabendo que, eventualmente, se ocorrer uma gestação indesejada, que tem serviços, que tem sistemas, né? A gente tem em Porto Alegre 4 grandes hospitais com a equipe toda formada, com psicólogo, com acompanhamento, com o diagnóstico, com o acerto, como o Hospital de Clínicas, o Hospital Presidente Vargas, que trabalha principalmente com adolescentes e crianças que sofrem abuso, o Hospital Fêmea e o Hospital Conceição. São os 4 hospitais que... Desculpe, que eu também estou com... Sim. Que também trabalham. E no resto do Rio Grande do Sul, a gente tem mais 3 grandes lugares bem estruturados, que é Caxias, eu até anotei aqui, que é Caxias, Canoas e Rio Grande. E a Secretaria de Saúde do Estado está trabalhando para formar mais centros, né? A gente certamente precisa de mais centros, mas tem uma estrutura dentro da Secretaria de Saúde que é a referenciar para esses locais através do referenciamento direto, e funciona, né? Ou através do sistema de gerenciamento das consultas, que é o Gerinte, que também é um outro sistema que coloca e ele é distribuído. E a gente sabe que os hospitais têm vagas, né? Eu até perguntei no hospital onde eu trabalho, que é o Hospital Fêmea, a gente tem em torno de uns 30 e poucos casos por ano, que dá 2 a 3 por mês, né? Eu acho que o Hospital de Clínicas deve ter números semelhantes, então não é um serviço sobrecarregado, é um serviço delicado, sensível, mas não é um serviço sobrecarregado. Então, há espaço para as demandas que surgirem, né? Então, eu acho que tu colocasse uma coisa que eu acho muito importante, que é trabalhar na educação, no favorecimento ao acesso, na facilitação, para que a gente não tenha tanto dilema, né? Se a gente conseguir que elas cheguem precocemente, que elas cheguem cedo, a gente não estaria debatendo esse tal limite, né? E não teria uma situação tão constrangedora e tão difícil que a gente sabe que é essa situação, né, de vítimas. Se uma mulher chega vítima de estupro, tá? Chega no hospital, o médico pode se negar a atendê-la? Bom, Silvia, aí tu colocas uma questão que é... na verdade, ela é trabalhada desde a Constituição, né? Que é o direito a pessoa a negar a fazer coisas, a não ser aquelas que estejam previstas em lei, né? Então, existe um direito que é constitucional, é um direito que está previsto no próprio Código de Ética Médica, que tem um artigo em que né, dá possibilidade ao médico de não fazer coisas, mesmo que prevista em lei, desde que ele tenha por uma razão qualquer, ele não queira fazer a objeção de consciência, e está prevista também na resolução, uma resolução acho que é de 19 ou 22,
É a resolução do Conselho Federal de Medicina que estabelece as normas éticas para recusa, tanto do paciente, né, porque às vezes o médico oferece um tratamento para o paciente e o paciente não quer fazer o tratamento. Ele tem direito, né, de se recusar a fazer, assim como às vezes o paciente quer um tratamento e o médico não, por razões quaisquer, não quer Quer dizer, o médico pode, mas o serviço não. Isso, né? é isso que eu ia chegar. Ótimo. Individualmente, então, o médico tem o direito à recusa nessas situações. Sim. Porém, o direito do paciente precisa ser preservado. E quem preserva o direito do paciente é o Estado. Então, a estrutura do Estado tem que organizar um serviço que atenda aquele direito do paciente. É como... uma analogia que eu fiz anteriormente, né? Se a gente tem direito ao ensino básico, né? Isso é um direito básico da população, direito ao ensino básico. Aí eu vou bater na porta do professor primário porque meu filho não conseguiu o colégio. Eu vou bater na porta dele e digo, você tem que dar aula para o meu filho porque ele é um direito dele. Aí o professor vai dizer, não, mas eu não tenho tempo, eu não posso, eu já tenho meu trabalho e tal. Quem é que tem que fornecer esse direito básico? É o Estado. Sim. O Estado tem que alocar recursos, tem que contratar professores, assim como o Estado tem que alocar recursos, contratar médicos, dar a estrutura para que aquele direito seja assistido. Então, é inadmissível, né? É inadmissível a pessoa que tem esse direito não conseguir tê-lo efetivado. Né? Mas, individualmente, eu como conselheira e como... Claro, é constitucional, é do Código de Ética médico, de resoluções. O médico, individualmente, ele pode ser católico, fervoroso, ele pode ser, sei lá, protestante, pode ser... Ou ele não quer, simplesmente, né? Por razões próprias, quais que sejam. Usando uma outra analogia, né? Por exemplo, transfusão de sangue e testemunhas de Jeová. Digamos que tenha um médico que processa a sua religião como testemunha de Jeová e chega um paciente precisando de sangue. Ele diz, olha, eu não faço transfusão de sangue. Tem que ter outro para fazer. O paciente não pode morrer por causa da convicção do médico. Tem que chamar um outro para atender. Quer dizer, as condições pessoais é uma coisa, mas não pode se desassistir um paciente por convicção pessoal do médico. Isso não é ético. Isso no mundo do dever ser, né? Numa organização de uma gestão hospitalar. Claro que ocorrem casos que às vezes não tem um médico para assistir, que pode colocar em risco a vida da paciente e às vezes a gente ter realmente que, eventualmente na função, desempenhar um papel por outras obrigações ali envolvidas. Mas a regra é exatamente essa, né? Eu posso sim fazer essa recusa por razões... ideológicas, razões religiosas, enfim, quais sejam, não preciso nem dizer qual é a razão. O médico tem o direito de não fazer o abortamento, mas também é importante que conheça esse direito, porque esse direito, por vezes, a gente tem muito preconceito, muito tabu na nossa sociedade sobre o assunto. E me filiu que a professora falou há pouco, justamente no sentido de trabalharmos a educação em saúde, porque senão a gente está validando mais uma doença, porque o conceito de saúde não é a ausência de doença e um bem-estar biopsicossocial, eu posso não ter uma gravidez desejada por estupro, mas eu posso ter um estupro e ter uma gravidez dela. Do ponto de vista da autonomia da mulher, ela também pode escolher se ela vai levar adiante esta vida ou não vai levar. Eu tive cuidado essa semana de entrevistar várias pessoas sobre o assunto e vários profissionais e é unânime, né? Quando tu entrevista a mulher, ela é sempre a favor. Se tu entrevista muitos profissionais da saúde que não são técnicos como os que tem aqui, né, tão especialistas, contra, por essa visão mais biológica de que a vida, né, tem que viver. E quando tu conversa com profissionais do direito, tu diz assim, depende dessa questão biopsicossocial envolvida. Então, eu tive cuidado de olhar alguma jurisprudência e percebi que tem casos de pessoas requerendo o aborto legal por estupro e A, não ter sido concedido liminarmente mesmo requerendo. B, ter sido requerido, ser autorizado judicialmente, mas o executivo não cumpre. Por também razões ideológicas, políticas. Então, a ideia, me parece, aqui desse encontro, é a gente procurar tirar esses conflitos de interesses, principalmente politização, sobre o assunto e tratar ele de uma forma, me parece, muito saudável, que é o que os médicos trazem, que é uma questão da vida mesmo, mais biológica. Se até 22 semanas
É possível, sem eu comprometer razões de personalidade jurídica, de sujeitos de obrigações e deveres, porque isso é um direito que assiste, porque isso ia me fazer lá nos preceitos bioéticos mais mal do que bem. Então, autorizemos, porque é por isso que está parado esse julgado no Supremo. Ele vai ser retomado a questão exatamente do prazo, porque hoje tem um projeto de lei que coloca como punindo a vítima. Que era o que o doutor há pouco falava. Tu imagina, tu já teve uma punição de ter uma violência e tu ainda vai ser punido com ali de 1 a 3 anos de prisão. E no caso de violência contra a criança, né, que existe a judicialização e às vezes a família não leva a criança, porque muitos casos acontecem dentro da própria família. Né, como isso é visto, né? Porque demora para levar a criança. E eu acho que aí está a base. Vejam que a doutora de Fentela disse, né, ela avaliou e viu que tem casos em que é requerido o abortamento e demora. Bom, as pessoas têm que saber que não há necessidade de requerer nada. Uma mulher que sofre estupro, né, procura uma assistência médica, ela tem o direito desse abortamento, não precisa ir para a delegacia de polícia, não precisa, ela vai para a delegacia de polícia fazer a queixa do crime se ela quiser, né? O médico não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o crime no sentido, né, de ter que denunciar ou não denunciar. A pessoa tem que receber o atendimento. Aí me remonta um outro grande problema do nosso Sistema Único de Saúde, que é uma coisa maravilhosa, né? A gente olhar para o SUS faz transplante cardíaco, faz transplante de pulmão, a gente tem medicina de alta complexidade, tem bons serviços de acolhimento e de abortamento, tem no SUS. Por que as pessoas passam de 22 semanas, 23 semanas e está dizendo, olha, é melhor não ter limite, porque as meninas chegam aqui com gestação já avançada, porque o acesso muitas vezes é atrapalhado por questões disso que a professora Mirella disse. As pessoas não sabem aonde está, o serviço existe, mas ninguém... mas eu não sabia. Mas não se divulga isso como se isso fosse uma coisa que era para ficar, né, escondido. Não é para ficar escondido. A professora Mirella disse, só em Porto Alegre tem 4 bons hospitais. Eu não posso imaginar que uma mulher que sofre estupro, engravidou, vá passar de 22 semanas. Existe uma questão até de risco aumentado para a mãe. As pessoas não gostam de conversar muito sobre isso, mas assim, eu até fui revisar esses números. O abortamento induzido pelo médico, até 12 semanas, o risco dele trazer dano para a mãe, ou seja, de morte, vamos pegar assim, a mãe morrer pelo procedimento, está entre 0,3 a 1 por 100 mil procedimentos. Acima de 12 semanas passa para 6 acima de 100 mil procedimentos. Então, eu não posso esperar, porque a cada tempo que vai ganhando, não é só... A mãe também tem mais risco, o procedimento é mais complexo. Interromper uma gestação com 23, 24 semanas não é um procedimento médico simples. Com 8 semanas é um procedimento médico muito simples. Então, as pessoas têm que saber que tem esse direito. Se são abusadas, elas podem procurar o serviço médico antes de engravidar e fazer anticoncepção de emergência para nem engravidar, mas não deu, fiquei com medo, não fui. Poxa, até 22 semanas é bastante tempo, mas as pessoas têm que conhecer, têm que saber dos seus direitos, né? Porque se chegar, vai ser atendido. E se numa mulher ela corre risco de vida, imagina numa criança. Né, de 10, 11 anos. 11 anos, né? Por isso que é importante esse diálogo para a gente também ter uma capacitação técnica no sentido multidisciplinar, porque o médico ele está ali no atendimento, mas a gente precisa dessa rede de apoio toda que entende, desde a escola, a família, a sociedade, para que normalize no sentido da gente não estar a serviço do nosso bem-estar, nós não falarmos sobre o assunto. Não está a serviço da nossa vida a gente negar essas realidades, esses indicadores de violência. Isso que a área do estupro é uma área extremamente subnotificada, porque vejam, justamente o acesso ao abortamento, ele não exige um registro de uma ocorrência, não exige um conselho tutelar, não exige uma comunicação ao Ministério Público. Pode ocorrer, mas ele não é um pré-requisito para ter acesso. Mas quem é que sabe disso? Onde que a gente sabe que pode buscar esse serviço aqui na nossa cidade? Onde isso está divulgado? Com que idade a gente pode conversar sobre isso? Qual é o local que a gente conversa sobre isso? É na escola? É na faculdade? Quais profissões
Isso não me parece que é algo profissional, isso é algo humano. Então, eu vejo hoje um setor que na nova base nacional comum curricular da educação, a gente teve agora incorporado a partir de 2017 e ainda em implementação, que era para ser a partir de 2021, mas que com a pandemia, né, atrasou bastante, que é o novo ensino médio, nova educação, né? Nós temos ali os 5 eixos norteadores, né, que está ali, meio ambiente, inovação e tecnologia, multiculturalismo, cidadania e civismo, e nós temos ali a saúde. Um eixo previsto lá para ser transferido como saber transversal pelo docente em sala de aula, né? E aí a gente se pergunta, né, o que tem de componente curricular lá esse eixo da saúde? A gente vai olhar, só tem o saúde nutricional. Não tem educação extremamente sexual. Importante, não tem orientação, educação sexual, sofreu uma distorção política a ponto da gente não poder, por questões binárias, não binárias, não podermos entrar mais numa discussão de educação sexual, que não é orientação sexual, é educação sexual, né? Não, direitos reprodutivos e discutir sexualidade, isso é tema da escola. As pessoas dizem, não, esse assunto é só para discutir em casa. Isso é tema da escola. Né? Da escola que é laica, né? Que vai discutir esses temas de maneira laica na escola. E as pessoas têm que saber. Se a gente aprende cuidados de higiene, não vai aprender cuidados de sexualidade, ou uma pré-adolescente não vai ser informada dos seus direitos reprodutivos. E não é informado, né? Então, isso é um tema, está na base de tudo isso que a gente está discutindo. Talvez seja até possível um legado desse nosso podcast, da gente poder requerer, né, via Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, quais são os componentes dentro do eixo temática da saúde que estão sendo trabalhados nas escolas. Quais são as escolas, né, fazer esse mapeamento tanto público como privado, porque o que a gente percebe é que a gente fica sempre no sintoma, e é importante a gente falar do sintoma e atender o sintoma, mas a causa é uma desinformação, é uma desarticulação nossa, né? Então, esse eixo temático, eu acho que a gente poderia, a partir desse encontro, buscar essas informações para que a gente possa acrescentar, quem sabe, outros componentes curriculares para esse saber transversal. Economia, por exemplo, é um outro que exige, porque é difícil, porque é humanamente impossível uma pessoa ter tantas noções, né? Um professor, tu pensa, se ele tem que ter esse ensino na prática de saúde, a gente tem que pensar numa formação, né? E quando a gente não fala do assunto, enquanto a gente não discute o assunto, enquanto a gente não legitima práticas que são legítimas, a gente continua nessa cultura de não querer se emancipar para a vida. De que alguém vai me salvar e alguém vai me explicar, mas a responsabilidade primeira para uma situação dessas, que a gente está falando de saúde, é também do nosso cotidiano, né? Então, tu que é alvo de estudo de criminologia, né? Que é a relação entre crime, vítima e a interação social entre ele, né? E aqui, num caso de um estupro, por exemplo, nós temos um crime. Então, tem toda a questão que a professora até falava antes de nos encontrarmos, né? Do porquê que estuprou, quais são as condições sociais que levaram a esse contexto. Depois, vítima. Como que a gente atende a vítima, esse paciente? E a interação social, né? Do porquê que a gente, né? Será que se a gente for falar isso na escola, daqui a pouco eu não estou incentivando uma negligência? Então, eu posso, não dá nada, não se cuidar. Não, a gente está falando que tem que, justamente, quem cuida da tua vida é tu. Claro que tem o Estado que cuida, claro que tem o pai, tem o governador, mas isso é autodeterminação, né? Eu ser responsável pelas minhas escolhas. Então, eu vejo uma área aí nova, abundante, mas que a gente ainda não está, assim, manejando, né? Até para essa educação, para o menino, a menina, saber, assim, onde que pode tocar, onde não pode, né? Hoje, se não conversar sobre isso, ela não vai saber. Existe um estudo que é muito bonito, feito na década de 90 ainda do século passado, em que se avaliou a escolaridade feminina e a fertilidade, a paridade. E no Brasil inteiro, em todos os estados do Brasil. E se viu e se constatou que com acima de 8 anos de escolaridade, as mulheres tinham o número de filhos que elas gostariam de ter. E com 0 anos de escolaridade, elas tinham o dobro de gravidezes que elas queriam ter. Isso é escolaridade, só isso.
né? Então, da pessoa saber evitar uma gravidez, saber se proteger, saber buscar o atendimento se ela for vítima de estupro. Então, isso é escolaridade. A escola tem um papel fundamental, como disse a doutora de Fenteller aqui sobre isso. E senão a gente fica só apagando incêndio, né? Né? A gente alguém está jogando gasolina na floresta e a gente correndo com um bombeiro atrás, jogando água em cima. Isso aí não funciona. Porque nós tínhamos as BCNs, as Base Nacional Comum Curricular, tinha os temas transversais contemporâneos, né? E isso foi revogado numa legislação, essa que entrou em vigor da nova BNCC. Então, ela revogou a educação sexual e hoje a gente não tem ela mais incorporada dentro de uma política, né? Onde que foi parar a educação sexual? Nas escolas. Sim. E nós estamos aqui falando daqueles casos que chegam até o sistema de saúde, né? E os que não chegam, os abortamento clandestino. Vocês chegam a atender complicações? Assim, ao longo do meu exercício profissional, a gente viu uma mudança bem grande de panorama. Acho que o Sérgio deve concordar comigo. No início da minha carreira, a gente via muito frequentemente aborto com sonda, enfim, abortos com complicações muito graves, com perda do útero, com morte materna. Mas com o passar dos anos, com a introdução de algumas técnicas de interrupção da gestação mais medicamentosas e menos cirúrgicas, a gente viu uma diminuição importante, né, Sérgio? Acho que recentemente, assim, a principal causa de morte, pelo menos no Rio Grande do Sul, de morte materna, né, que são associado todo o ciclo da gestação, é a hipertensão da gestação, a principal causa de morte. A causa de morte por abortamento, inclui o abortamento clandestino e não clandestino, figura como bem menor, assim, é bem menos frequente a gente ter uma morte relacionada a uma interrupção da gestação abaixo de 20 semanas. Está mais relacionada a outras patologias como mola idatiforme ou com situações de outras doenças associadas, né? Eu sou uma pessoa que durante muito tempo fui presidente da Comissão Nacional Especializada de Combate à Mortalidade Materna da FEBRASGO, e a gente estuda isso há muito tempo, né? Então, esses casos que são sempre muito descritos e se eram também o motivo que até no mundo, lá no século passado, início do século passado, levou a legislações mais abertas para o aborto seguro. Essas causas, mesmo que não tenha mudado a legislação no Brasil, caíram muito porque melhoraram as técnicas, né? As pessoas hoje, menos do que antes, vão procurar lá uma pessoa que vai colocar uma sonda, vai provocar um aborto de maneira insegura. Mesmo ilegal, as técnicas que existem hoje, que as mulheres buscam. Então, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, legal ou não legal, as mulheres buscam práticas de abortamento. Antigamente, só as mulheres da classe social mais alta conseguiam um abortamento seguro. Hoje, isso caiu muito. E o aborto, que já foi uma das principais causas de morte materna, hoje já está lá em 6ª ou 7ª causa no Brasil. Então, sobre esse aspecto, independente da legislação, melhorou muito, porque as formas de aborto inseguro são menos praticadas hoje em dia. A importância do letramento em saúde, né? O doutor, ouvindo eles, eu fico tendo, né, alguns insights, e como ele trouxe ali o aborto seguro, eu digo, como a expressão aborto legal já não está a serviço, né? Não é uma palavra bonita, aborto legal, nunca é legal. Não é uma coisa bacana de fazer. Eu sei que isso, às vezes, é só uma nomenclatura, mas fala muito, né? Eu gostei de ouvir o aborto seguro, né? Porque é uma expressão muito mais restaurativa. Muito mais restauração, tipo, muito mais propósito do que a gente ficar, né, falando uma palavra legal para uma situação que não foi boa. Mas o letramento, para a primeira pergunta aqui do nosso encontro, que foi aborto ou abortamento, a gente já largou deficiente, né? Porque a sociedade, em geral, já nem faz essa distinção, né? É tudo uma coisa só. Então, assim, até essa questão de nomenclaturas, a gente já poderia ter esse letramento, né?
Então, a educação sempre, né? E sobre o julgado que está suspenso no Supremo, a gente sabe que esse ministro que assumiu, o Flávio Dino, já manifestou extraoficialmente uma opinião de que entenda que isso talvez não seja alvo do judiciário, porque a gente tem a separação dos problemas e dos poderes, e a gente sabe que isso entraria talvez numa inconstitucionalidade de julgar um assunto, né, tais como, por exemplo, já teve aqui um podcast, o uso da cannabis, né, e ele talvez levasse essa questão para o Congresso, ou seja, para corresponsabilizar um executivo, um legislativo e um judiciário numa decisão, ou seja, esse assunto requer realmente um amadurecimento democrático nosso. Ele não é algo que nesse encontro a gente vai sair com ele estabelecido, porque ele realmente ele pende, né? Embora nós tenhamos pessoalmente os nossos vieses, como ele permeia em outras disciplinas, que não só do direito, não só da medicina, não só do serviço social, não só da economia, porque tem uma análise econômica desse direito, sim, porque esse clandestinidade também tem um preço, né? A gente colocando essa questão e submetendo, quem sabe, num futuro referendo, como falávamos, ou plebiscito, para que a gente pudesse exercer essa cidadania e civismo, porque nós votamos, nós elegemos e depois parece que a gente não tem mais... Isso aí lá deixa os médicos debaterem, os advogados debaterem, os economistas, isso não tem nada a ver com isso. Como que não? Né? A gente tem, sim, essa responsabilidade, tanto que é um eixo temático a cidadania e o civismo, né? E quando que a gente exercita a cidadania e o civismo? Diariamente, nas nossas vidas, né? Com a nossa participação, reunião de condomínio, mas por que não usarmos mais esses institutos de plebiscitos, referendos, que a diferença é que um antes de ser lei, né? O plebiscito, e outro depois de ser lei, eu faço uma consulta à sociedade e eu faço uma pergunta, né? E ali a gente tem uma resposta que ela é representativa, né? Desse todo, mas depois de fomentar esse assunto, né? Porque enquanto a gente não regulamentar, a gente está deixando também essa discussão aberta, sim, até tantas semanas quanto possíveis, né? Possa ser feito esse abortamento de uma judicial que não tem toda essa visão técnica. Olha que desperdício. A gente teve agora, recentemente, uma grande discussão, né? Que foi aquela resolução do CFM sobre a cistolia fetal. Eu queria perguntar para vocês o que é a tal da cistolia fetal e por que ela gerou tanta polêmica, né? Acabou no Supremo Tribunal Federal, em discussão entre o CFM e o STF. Por que foi parar nos jornais? Por que teve toda essa polêmica em torno da cistolia fetal? Bom, primeiro é o termo, né? Assim, desculpem, mas isso é um eufemismo, né? A cistolia fetal. O que é isso? É eu injetar cloreto de potássio no coração de um ser vivo para ele parar de bater, né? Isso é que funciona. Quando é que isso entrou para uso médico, né? Os médicos não estão aí para matar ninguém, né? Não é essa a função médica. Acontece que nos casos de abortamento, aí vamos falar tecnicamente, nos casos de abortamento até 12 semanas, o produto da concepção, uma gravidez bem pequenininha, o útero é pequeno, a gente coloca uma medicação dentro da vagina e que vai fazer com que aquilo seja expulso. Acima de 12 semanas, aquele feto já está maior, tem ossos, a gente não pode fazer uma limpeza, uma curetagem, uma aspiração do útero. E depois de 22 e é mais difícil, é mais demorado. Depois de 22 semanas já há viabilidade. Então, a medicina desenvolveu uma técnica, por exemplo, um caso de estupro, ou num caso mesmo de anencefalia, né? Ou num caso de uma doença materna muito grave, lá que tem hipertensão pulmonar na mãe, que eu tenho que... E quanto mais cedo, quanto menor for esse produto da concepção, esse bebê, mais fácil é tecnicamente. Aí o médico injeta, através do abdômen da mãe, com uma agulha, com uma visão do ultrassom, dentro do coração do bebê, e injeta cloreto de potássio, aquele coração para de bater e a gravidez fica interrompida dentro do útero. O útero para de crescer, não tem chance desse bebê chegar à viabilidade, porque parou. Virou de uma gravidez em evolução para uma gravidez interrompida dentro do útero. E os médicos têm tempo e segurança para promover a interrupção daquela gestação. O grande problema aí, que traz maiores problemas técnicos e éticos, etc., é eu
fazer esse cloreto de potássio dentro do coração do bebê num nenê que tem 9 meses, que tem 8 meses, né? Que se eu fizer uma cesariana ou induzir o parto, ele nasce, ele tá chorando, se mexendo, né? Sim, ele então, tem viabilidade. Ele tem viabilidade total. E aí que a maioria dos médicos, isso não é unânime, chega e diz, espera lá. Eu não, né? O médico pode dizer, não, eu não tenho nenhum problema de injetar um cloreto de potássio numa gestação que tem 18 semanas. Mas eu não vou fazer isso com 8 meses. Porque é duro para quem faz. Pode ser, às vezes, muito fácil para quem legisla, para quem escreve. Não, qual é a diferença? Mas para quem faz, para quem está sentindo na mão aquele bebê se mexendo, espera um pouquinho. É mais difícil isso, e isso sim remonta muitas discussões éticas, né? Não é para isso que a gente estudou, não é para isso. A gente está lá para proteger a mãe, né? Então a gente acha, e não é porque eu acho, né? No mundo inteiro é assim, né? Que deve haver um limite, e esse limite tem que estar em algum tempo dentro da inviabilidade, para não forçar médicos a fazerem injeção de cloreto de potássio no coração do bebê, ou seja, fazer aquele coração parar de bater, isso tem nome, né? Com 9 meses, 8 meses, né? Eu me pergunto se eu posso fazer isso, digamos que não tenha limite, eu posso fazer isso com 9 meses, mas se ele sair dali e começar a chorar, eu não posso fazer mais, né? Nem coragem eu teria, né? Se o neném nasce, ele está me olhando e chorando, só que do outro, quando ele está dentro do útero, ele não está me olhando, porque eu não estou enxergando. Mas né? que diferença tem? Mas que diferença tem? Então isso é um problemão. Não ter esse limite, não definir esse limite bem claro é um problemão. Então, em todos os países do mundo há uma limitação. Então a resolução do CFM só dizia qual era o limite para fazer a aplicação desse cloreto de potássio? Exatamente. Exatamente. E não vai entrar na questão de se é legal ou não é legal, se é isso. E nem pode uma resolução do CFM dizer se a mãe é criminosa ou não é criminosa. É óbvio que nenhuma mulher é criminosa. De fato, a resolução só tem um item, que é a proibição da injeção do KCL, da realização da assistolia fetal acima de 22 semanas. É só isso, só que ela foi suspensa. Foi. Mas eu até considero a resolução desnecessária, porque, na verdade, a injeção de KCL depois de 22 semanas entra em todas essas questões que tu colocasse. É uma vida, tem viabilidade, e eu estaria... A assistolia eu estaria matando um feto. Um feto com condições de viver. A gente entra nesse isso conflito. Me parece que já é, na minha cabeça, isso já é proibido, entendeu? Eu realizar a injeção de KCL intracardíaco num feto viável, não falo na encefalia e nem numa malformação fetal que dê inviabilidade, né? Mas na condição da gestação, a mim parece que já não é permitido isso. Eu não me formei médica, né? Faço ginecologia e obstetrícia para ceifar uma vida. Sim, é que essa normativa, de certa forma, ela estava legislando. E aí que o Supremo, né, suspendeu. Então não é mas o Supremo mérito. Também está legislando, se a gente for parar para Mas filosofar. o CFM não foi criado para isso, para legislar? Para criar normativas, né? Há questões administrativas, mas não legislação, né? Para todos. Então, é para efeitos, né? Para a classe médica. Então, existe esse conflito de competência, às vezes, dentro do próprio Poder Judiciário, que está junto com outras organizações. Tanto é que estaria sendo criado um conflito de competência se tu passa essa matéria para o Legislativo. Porque lá na nossa separação dos poderes, quem cria normas é o Poder Legislativo. Isso, o Conselho pode dizer, digamos, é ético fazer isso, não é ético fazer aquilo. E o Legislativo diz, é legal fazer isso, não é legal fazer aquilo. Porque toda a repercussão de um dano, ele tem, em geral, 3 esferas, 3 impactos, que é o dano ético-administrativo daquele problema, tem o dano civil, envolvido naquele problema, e tem o dano à responsabilidade criminal. E quando a gente está falando de aborto, que é o termo legal, né, no direito, é crime.
que é artigo 124 do Código Penal, não é permitido. Mas aí nós temos as questões legais, mas dentro das questões legais, se a gente parasse minuciosamente para falar, a gente ia ver assim que elas são extremamente subjetivas, não o estupro, não a anencefalia, mas, por exemplo, o risco de vida da mãe. Talvez quantas gestantes pudessem fazer uma farsa de uma narrativa de que aquilo ali é um contexto para ter acesso por uma irresponsabilidade, nem ocorreu eventualmente, por exemplo, um estupro. Isso aí, a doutrina às vezes traz essas questões, né? Porque o ser humano, ele tem essas, né? Tem, mas aí vejam que uma coisa como agem os médicos na questão do risco de vida da mãe e o que diz a lei. A lei do abortamento diz o seguinte: não se pune o abortamento quando não houver outra maneira de salvar a vida da mãe. Ora, a medicina tem evoluído muito e o que era não haver outra maneira de salvar a vida da mãe em 1930 é diferente de hoje. Então, em geral, e eu trabalho muito com gestações de risco muito grande, quando se interrompe uma gestação por risco de vida da mãe, não se faz a cistolia. Se interrompe porque se essa gravidez continuar, a mãe vai morrer. Se discute e se retira aquele feto lá de dentro e se coloca numa UTI neonatal para ele sobreviver, se puder sobreviver. Né? Não se faz a cistolia nesses casos. E o que está se discutindo é a cistolia nos casos de estupro de um feto, a mãe que não tem risco de vida, né? Embora ela tenha um risco de uma série de riscos, né? Saúde não é só a questão física, e o feto é absolutamente viável. Né? Por isso que eu não gosto do termo assistolia, eu acho que a gente tem que dizer as coisas como são, matar aquele embrião ou aquele feto, e tem situações em que eu não vejo nenhum problema que deva ser feito, e tem situações que eu não faria de jeito nenhum. Isso é a mesma, desculpa a comparação, mas esse cloreto de potássio é a mesma substância que se faz na eutanásia de animais. Provavelmente sim, eu não sou veterinário, mas eu imagino que sim. A ingestão de cloreto de potássio endovenosa na veia faz com que, numa determinada dose, faz com que o coração pare de bater, ou seja, morra. Isso, na eutanásia, o veterinário dá uma medicação na veia do animal para que ele durma. Sedativo. E depois um sedativo, isso. E depois E nos casos, né, onde não acontece isso no caso do produto do aborto. Isso provavelmente, não sei tecnicamente se dá algum sedativo para o bebê antes ou se dá direto cloreto de potássio, como eu não faço esse procedimento, é um procedimento de uma subespecialidade que chama-se medicina fetal. Né, alguém que trabalha com ultrassonografia. Mas é o mesmo procedimento que se usa quando há pena de morte, né, e faz injeção letal, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E como é que se tira esse produto ali de dentro da barriga da mãe que já tem ossos? Depois se faz uma indução do parto. É um parto de feto morto. E que é um parto muito mais complicado do que um parto de feto vivo. Né? Porque isso é uma coisa que as pessoas esquecem às vezes, né? Porque o feto vivo, num parto natural, ele participa do nascimento, ele tende a facilitar o nascimento, ele vai se posicionando de maneira a facilitar. Quando o feto está morto, seja por morte natural ou por morte induzida, ele provoca um parto mais difícil, que é mais demorado, que é mais doloroso, que é mais... Claro, tem maneiras da gente contornar isso, né? Por isso que se diz, né, se for olhar só do ponto de vista técnico, digamos que seja... que não haja esse limite para abortamento. Bom, para a mãe é muito mais seguro a indução desse parto com o feto vivo e fazer o processo de assistolia depois que ele nascer. É muito mais seguro, porque o parto é menos complicado. Muitas difícil, subjetividades, né? Ainda fico pensando, né? O que é correr risco de saúde à mãe? A gente tem uma visão de correr risco de saúde à mãe, uma visão biológica, né? Claro. Eu estou com um problema de saúde, mas poderia pensar que correr risco de saúde da mãe poderia ser um risco de saúde mental? Ou um risco de saúde social? Não. A lei é bem clara nisso. No meu entendimento, assim, quando não há outra maneira de evitar a morte da gestante. Não tem outra maneira para salvar a vida. Aí não é salvar a saúde, é salvar a vida. É assim que a lei... Inclusive, exige a assinatura de dois médicos, sendo que um é o médico que trata da doença da pessoa. Isso é uma hipertensão pulmonar grave. A gente já teve casos, né, de pessoas que estavam em lista de transplante de pulmão, transplante hepático, que estão lá no topo da lista e engravidam.
Então, se ela engravida pela lista dos transplantes, ela volta lá para o fim da fila e perde a oportunidade, provavelmente vai morrer, porque não vai dar tempo da fila rodar de novo. Então, nessa situação, já tivemos situações parecidas, né? Está na lista de transplante, engravidou, a primeira da lista, faz o aborto terapêutico para que ela possa permanecer na lista de transplante, que é a salvação da vida daquela pessoa. Então, são situações bem fortes, né? Bem específicas e bem documentadas. Não é assim, se eu engravidar, eu vou enlouquecer, eu vou perder meu rumo. Não, é importante essa pergunta porque ela é bem social, né? A doença do senso comum. psiquiátrica tem tratamento, tem outras formas de tratar a depressão, enfim. Então, assim, as alegações têm que ser muito fortes e muito convincentes para se enquadrar no texto da lei, que é não haver outra forma de salvar a vida daquela paciente. Então, e veja, né? Eu acho que não desculpa lhe interromper, mas não me parece tão insensível, tão difícil. Eu acho que é mais pacífico essa situação. A gente discute, faz reunião multidisciplinar e consegue encaixar aquele caso como uma indicação de interrupção de gestação. É pacífico, como eu coloquei também na anencefalia. A gente cai sempre na mesma situação mais crítica e mais sensível, né, para a discussão, que é o abortamento nas situações decorrentes de uma gestação decorrente de estupro. Né? Essa sempre acaba. E principalmente o ponto mais crítico é a delimitação do prazo de tempo, né? Justamente porque essa análise jurisprudencial que a gente viu, mesmo tendo um aborto por estupro, requerendo um aborto por estupro, tem não concessões judiciais. Porque entra muito nessa subjetividade, né? Então, tu tem ali uma previsão legal, mas isso não significa que tu ter um direito, que esse direito tu exercita ele. Porque aí a gente tem uma outra dificuldade, não basta a dificuldade nessa primeira, a gente tem essa dificuldade de acesso, né? Eu agradeço aqui a presença de todos. Acho que a gente teria muito mais outros assuntos, que nós falamos só de abortamento legal, né? Teria até outros temas para falar aqui sobre o direito da mulher de querer fazer o abortamento também, né? Nós nem conseguimos falar sobre esse prisma. Então, agradeço a doutora Mariana de Fenteler, doutor Sérgio Martins, muito obrigada pela presença aqui, doutora Mirela Jimenez, e convido a todos aqui a assistirem, a ouvirem também no nosso canal do YouTube, @CremesOficial, no nosso Spotify. Acompanhem o Escuta o Conselho e até a nossa próxima edição, também sempre com um tema esclarecedor, um tema polêmico, a respeito dos grandes assuntos da medicina. Obrigada e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado.